momento que todos estavam esperando finalmente chegou. Esse é o maior evento da história de One Piece. E é incrível como nem mesmo a transformação de um ancião foi tão impactante como o que acabamos de presenciar. Enquanto deixamos Egghead e o Chapéu de Palha de lado, entramos em um portal que nos leva para 38 anos no passado, uma época em que apenas os monstros mais fortes sobreviviam. Estejam preparados, porque aqui eu apresento a vocês o começo de tudo. O início do incidente que ficou esquecido na história. Sejam bem-vindos a God Valley. E ao mesmo tempo sejam bem-vindos a um dos maiores massacres que vocês irão presenciar em toda a obra do One Piece. Oda realmente resolveu nos presentear com uma descrição fiel ao acontecimento que realmente teve que ser enterrado. E logo no início do capítulo 1096 a gente entendeu do porquê o governo mundial estava se rasgando completamente para não deixar essa informação vazar. Os antigos habitantes de God Valley foram taxados de coelhos, porque assim eles poderiam ser caçados, e cada habitante que fosse caçado era atribuído a uma pontuação ao nobre que o matasse. E essa pontuação era somada, e no final o verdadeiro campeão iria ganhar um prêmio exclusivo que estava contido naqueles baús que vimos no capítulo anterior e, como já pensávamos que seria, era um Akumas no Mi. E logo no meio disso nós vemos um rosto familiar, o nobre bonitão, o santo galã, São Fingerland Garling, ou até mesmo o pai de Shanks. Ao seu lado vemos pessoas que são nobres mundiais, mas não utilizam aquele aquário na cabeça. E aí nos vem a pergunta, seriam eles cavaleiros sagrados também? Ou até mesmo membros das famílias mais ricas e badaladas dentro dos próprios Tenryubitos e do sistema de governo deles? Temos uma menina de chapéu que diz que vai levar a premiação toda para a família Mamaya. Em seguida temos o cara com uma máscara com o número 46 que está desafiando o Garling completamente. E embaixo dele temos uma pessoa que apenas tem um sorriso de quem sabe o que está fazendo. É claro que nenhum desses é tão intimidador quanto o próprio Garling. E o pior de tudo é que além de caçar esses habitantes, existe uma maneira certa de matá-los. Se você conseguir eliminar pessoas com apenas um ataque, você ganha uma pontuação ainda maior. É tão grotesco e sanguinário que a gente precisou ter uma quebra para a cena seguinte, onde vemos o jovem Monkey D. Garp curtindo um pouco as suas férias. Porém, é requisitado pelo almirante da frota da época, vulgo Kong, que ele vá até o West Blue para poder dar suporte para os outros marinheiros. No início da conversa, o jovem Garp não estava nem aí, até que o Kong menciona o nome de Roger. Nesse momento, como se tivesse ouvido o nome de um fantasma, Garp se levanta e sai correndo em disparada para Hachinosu. E isso é muito interessante porque nem mesmo o nome do Rox ou até mesmo algum dos tripulantes dos Rox Pirates chamou tanta sua atenção. Ele até perguntou pro Kong por que será que ele tava com tanto medo. Mas aí, rapaziada, quando o nome Goldie Roger entra em cena, a conversa é completamente outra. E de fato, se fosse realmente um ataque pirata normal, não faria nenhum sentido em mandar um reforço para a ilha. Porque quando a gente vê logo God Valley, ela está rodeada de marinheiros. Porque eu realmente não sei o que é pior. Os Tenryubits descerem de Mary Joyce para atacar toda uma população de uma ilha, ou a marinha colaborar com esse plano. Mentira, eu sei o que é pior, né, gente? Massacre nunca é bom, independente da obra. Porém, em meio a toda essa situação desesperadora, tendo nobres mundiais correndo atrás deles, e tendo a marinha impedindo a fuga de quem tentasse fugir, vemos Ivankov fazendo um discurso, dizendo que era necessário que eles fugissem daquela ilha, porque não existe a possibilidade deles sobreviverem. Até um momento onde um cidadão comum chega para ela e fala: ué, mas se a gente sobreviver por mais de 3 semanas, nós estamos vivos, os nobres mundiais vão nos deixar em paz, então tudo o que a gente precisa fazer é aguentar até lá. Obviamente a resposta de Ivankov para isso é: você tá de sacanagem? Você tem ideia do que tá falando? O número de sobreviventes dos torneios passados foi de 0. E aí agora a gente começa a entender toda a psicologia por trás de como eles são realmente nojentos e desgracentos. Eles apenas dão uma pontinha de esperança para todos os coelhos da ilha para que eles realmente tentassem fugir. Afinal, não há diversão alguma em caçar pessoas que já desistiram das suas próprias vidas. Então esse raio de esperança faz com que as coisas se tornassem mais interessantes e divertidas para esse campeonatozinho que os nobres participam a cada 3 anos. Porém, eu acharia estranho Ivankov fazer todo esse discurso sem ter um plano elaborado para isso. E aí é que a gente conhece a gênia do capítulo. A personagem que foi apresentada pra gente durante o capítulo 1095, Ginny, que tem 99% de chance de certeza de ser a mãe da Bonnie, e a gente vai discutir isso lá no final. Porém, aqui
Ela foi a responsável pela queda de muitos Tenryubitos e também foi ela quem tornou capaz a fuga de mais de 500 pessoas dessa ilha. Vemos até Ginny mencionar que o prêmio desse campeonato vai ser a chave para que eles escapem. E aí ela introduz o que a gente já esperava. Canonizado diretamente do canal do Hashira, temos 2 dos 6 baús revelados como as Akuma no Mis. Primeiro, Wo no Mi, modelo Seiryu. A Ginny fala que a pessoa que comer aquela fruta pode se transformar em um dragão mitológico azul. Ou seja, não tem mais erro. E é claro, na sequência também temos ela informando que existe a Pau Pau Fruit, ou seja, Nikyu Nikyu no Mi, frutinha da patinha do Kuma. E também ela menciona que essas são 2 das frutas mais poderosas que existem. A Wo no Mi transformando você em um dragão gigantesco e poderoso, enquanto a fruta da pata faz com que você tenha a habilidade de mandar pessoas pelos ares. Você consegue repelir qualquer coisa, independente de ser abstrato ou concreto. Sim, a fruta do Kuma é ridícula em todas as esferas. Mas agora você deve estar se perguntando, não é necessário que você seja muito inteligente para pensar que se você pegar frutas poderosas, você vai conseguir fugir da ilha? Qualquer pessoa pensaria nisso. Pois é, mas aí eu te pergunto, como é que eles iriam chegar no centro da ilha e roubar aqueles baús? É por isso que eu disse que a Ginny é a salvadora da pátria, a pessoa que colocou todo mundo no chinelo. Ela é apresentada como uma ótima ladra que tem experiência com comunicação e ainda consegue colocar escutas em todo lugar. Se a gente voltar umas páginas anteriores, a gente vê um Dendemushi de vídeo em cima de uma árvore captando todas as imagens dos nobres mundiais caçando a população da ilha. Ou seja, no momento em que a Ginny colocou a mão em todos esses dados, ela espalhou para todos os cantos do mundo de One Piece. E ela diz que tem feito isso por 2 semanas. Então, com certeza alguém já colocou as mãos nessas informações. E graças a Ginny, o incidente de God Valley aconteceu. Porque até onde foi revelado, esse evento de caça dos nobres era top secret. Ninguém poderia saber, a não ser que alguém vazasse informação de dentro da própria ilha. Porém, para esse plano funcionar é necessário que tenha uma isca. A gente vê o rosto de todo mundo ali que tá reunido, ninguém quer se arriscar a esse ponto, até que uma criança gigantesca, essa pessoa só tem 9 anos, mas ele levanta a mão e fala: eu posso ser. Por que que você pode ser, Kuma? Porque eu tenho um corpo maior do que as outras pessoas e eu vou conseguir sobreviver mais tempo do que os humanos comuns. E também, eu não quero que ninguém aqui morra. Com essas palavras, meus olhos se encheram de lágrima. Porque mesmo sendo jovem, uma criança na verdade, e tendo perdido seus pais, logo cedo ele não estava tomado de ódio. Ele queria apenas salvar a maior quantidade de pessoas possíveis naquele momento. Então, sabendo das suas vantagens naturais do seu corpo, ele colocou seu plano em prática e se ofereceu para ser a isca. Pela expressão de Ivankov e Ginny, elas não estavam esperando aquele comprometimento do nosso pequeno urso. Porém, enquanto tudo estava sendo planejado para a fuga dos nossos pequeninos, uma coisa acontece. Uma grande explosão. Os marinheiros não sabiam mais o que fazer, porque eles colocam o binóculo no olho e avistam uma tripulação pirata, uma bandeira que todos os temem, e nela está escrito Rocks. Quando todos percebem que os Rocks Pirates estão a caminho, toda a marinha entra em desespero. Ali nós temos os piratas, os monstros mais poderosos que habitavam o planeta naquela época. E logo no quadro, na sequência, nós podemos ver todos eles. Nós temos logo na frente Edward Newgate, com o peito estufado, e nas suas costas nós temos a Miss Buckingham Stuss. Lembra da velhinha que dizia ser mãe de Edward Weevil, que na verdade ela era amante do Barba Branca? Pois é, nós vemos ali ela, Miss Buckingham Stuss, diferente um pouco do seu clone, nos braços, na verdade, nas costas de Newgate. Talvez aqui nesse quadro o Oda apenas gostaria de representar o fato dos dois terem sido amantes pela proximidade de ela estar no meio de uma invasão de God Valley nas costas do grande Barba Branca. Na sequência nós vemos Shiki, o leão dourado, e embaixo dele vemos alguém segurando uma cobrona. Quem será? Ora, se pararmos para lembrar, cobra tem a ver com Boa Hancock, Boa Hancock tem a ver com Amazon Lily. Nessa época Hancock não era nem nascida, ou seja, revelado por Oda mais uma informação. A Ancient Neon era uma cuja que fazia parte do bando dos piratas Rocks. Então, fraca ela não era. E atrás de toda essa galera a gente vê a Big Mom, que não tá afim de entrar nos planos de ninguém. Ela só quer realmente roubar o prêmio e sair vazado. E atrás dela ainda vemos o jovem Kaido. Ele não era ninguém nessa época. Lembrem, ele foi o último dessa aí a entrar na tripulação do Rocks, ou seja, ele era o novato de tudo. E é isso que a gente vê no quadro embaixo, onde tá
todos os tripulantes do Rocks. O cara que tá bebendo é o Captain John, logo na sequência a pessoa que tá com o elmo, mas tá caladinho, é o Silver Axe, e depois temos o Choku, com uma cartola, um óculos e um sombreado. Não sabemos nada a respeito dele, a não ser que ele era o governante de Hachinosu até o Barba Negra chegar e depô-lo, digamos assim. Agora, como um ex-tripulante do Rocks abriu mão para que o Teach governasse Hachinosu, só existe uma explicação para mim. Assim como Shanks viu Roger em Luffy, o Choku provavelmente viu Zebak no Barba Negra, cedendo assim o trono da Ilha Pirata. Mas prestem bem atenção nos rostos das pessoas mais poderosas do mundo. Newgate, Shiki, Lilin e Kaido. Essas pessoas com certeza abalaram o mundo ou abalariam anos depois. Porém, a confusão não para por aí. Depois que todos os piratas Rocks desembarcam na ilha Hachinosu, uma coisa extraordinária acontece. E só de lembrar, eu estou arrepiado. Os marinheiros já não sabiam o que fazer. Nesse momento de desespero, um desespero maior ainda acontece. Com uma chuva, uma tempestade, uma grande nuvem, os piratas Roger surgem na ilha God Valley. Vemos Rayleigh, Gaban e Roger, o trio parada dura da época de ouro. E prestem atenção como o nosso antigo rei dos piratas estava vestido naquela época. Com sua espada em mão e o seu braço direito ao lado, o seu chapéu de palha voava em suas costas. Da mesma maneira que o nosso pequeno Monk de Luffy utiliza hoje em dia, Roger utilizava esse objeto nas suas costas, tornando assim as coisas mais impactantes ainda. Porque ali estava o futuro rei dos piratas, e aquele chapéu passaria de geração em geração. Então, no momento em que o Roger chega na ilha, vemos todo o comboio da marinha do vice-almirante Garp também chegando. E prestem atenção como o avô de Luffy chega na ilha para ser considerado o herói lendário. Exatamente da mesma maneira que ele chegou lá no capítulo 1080, quando foi salvar o Kobe. Olha a relação, significa que ele está pronto para o combate. E ao seu lado, assim como Roger tinha Rayleigh, observem um pouquinho abaixo. Quem é essa pessoa? O que muitos dizem não servir pra nada? O marinheiro subestimado. Paul God, o braço direito de Garp. A pessoa que não estava em Hachinosu quando Garp foi salvar Kobe. E muito provavelmente a razão pela qual ele perdeu. Porque se Bolgard participou do incidente de God Valley e saiu vivo e ainda ganhou o título de braço direito do herói da marinha, significa que ele não é nem um pouco fraco. Ele é provavelmente um personagem que tem nível braço direito de Yonkou. E claro que no meio desse confronto todo, de um lado Roger, do outro lado Garp, a gente vê alguém que perdeu até o destaque durante esse capítulo. São Fingerling Garling aparece em um painel pequenininho, dizendo para os Cavaleiros Sagrados irem atrás dele, porque ele iria entrar no combate também. Ou seja, a gente vê apenas algumas silhuetas dos Cavaleiros Sagrados. A gente percebe que ao seu lado tem uma mulher de cabelo escuro, porém atrás tem mais duas pessoas que a gente não consegue identificar quem é. E agora que o caos está espalhado por todo God Valley, nós voltamos para o plano inicial, onde vemos os nossos pequeninos já com os seus tesouros na mão. Do lado de cá temos Kuma com o que podemos ver ser a Nikyu Nikyu no Mi, e junto dele Ivankov com uma fruta que logo no painel seguinte vemos Charlotte Lilin, famosa Big Mom, voando em cima dela e tirando a fruta das mãos da pequena Ivankov. Ou seja, confirmado que aquela era a Wowo no Mi modelo Seiryu. Por que a gente sabe disso? Porque a Jinny já falou no início do capítulo, e também agora que a Big Mom pegou, faz total sentido, uma vez que já é confirmado que Lilin deu a fruta do dragão pro Kaido assim que os piratas Rocks perderam durante o incidente de God Valley. Porém, Ivankov é mais rápido e grita para que Kuma coma o mais rápido possível. O nosso pequeno urso então mete-lhe a dentada e estava prestes a utilizar os seus novos poderes quando de repente uma figura que conhecemos muito bem aparece e ataca Kuma diretamente. A pessoa que vemos estampada no painel é o deus guerreiro da defesa científica, São J. Garcia Saturn. E lá, ele começa a dizer que os bucaneiros eles só merecem nascer e morrer como escravos. Eles não podem fazer nada mais do que isso. Porém, Kuma não fica calado. Ele começa a questionar se realmente o Gorosei é uma pessoa importante. Porque na cabeça dele, não faz sentido alguém já nascer dessa maneira. E que se realmente ele tivesse poder, mesmo que fosse o único a adquirir, ele gostaria de salvar a maior quantidade de pessoas possíveis, assim como Nika. Nesse momento, a expressão do ancião muda completamente. Ele se torna raivoso e vemos que ele olha com desdém para o pequeno Kuma. E então ele diz que é exatamente por esse motivo que eles precisam ser
aniquilados. E agora nós temos um zoom para fora de God Valley, onde percebemos que o Roger está pedindo para Roxy esperar, porém ele não quis dar ouvido. Ele apenas diz para Roger não entrar no seu caminho. E durante toda essa cena, no zoom out de God Valley, nós vemos vários raios de Haki do Rei, revelando então que um embate poderoso tinha começado. E embaixo disso vemos o narrador dizer que esse incidente iria desaparecer na escuridão da história. Na sequência, nós somos levados alguns dias depois, pelo que dá pra perceber, no reino de Sorbet, lá no South Blue. Vemos Ivan, Kuma e Genie. Os três estão salvos, eles não têm mais nenhum problema. Alguma coisa ali aconteceu que interviu com o Saturn, fazendo com que Kuma conseguisse fugir, e não só isso. É revelado durante a sua reza que ele conseguiu salvar mais de 500 pessoas graças ao poder da sua Akuma no Mi. Ou melhor, graças às suas mãos. O que Ivan chama de Mãos da Libertação. Se vocês lembrarem, a Mão da Libertação, a Nikyu Nikyu no Mi, foi a inspiração para o primeiro exército que o Dragon fez parte. Antes do exército revolucionário, existia o exército da libertação. E aí, depois que ele foi diluído, viemos com o exército revolucionário. O que o Oda está fazendo aqui com a gente é manipulando nossas mentes e nossos corações para que a gente caia em lágrimas de tanta emoção. Igual a Genie, que ao olhar para o Kuma, fica impressionada com ele. Porém, depois de um tempo, Ivankov resolve partir. Genie resolve viver ao lado de Kuma. Então, falando isso, eles se despedem. Ivankov parte para o mar e a vida em conjunto de Kuma e Genie começa. E é até engraçado porque por mais que o Kuma seja um bucaneiro e tenha 9 anos de idade, a Genie protege ele das outras crianças que ficam fazendo bullying com o nosso pequeno urso. Ela maceta os caras com um pedaço de pau e não quer nem saber. Até que chega um ponto onde o Kuma pede desculpas pelas ações da Genie e utiliza Nikyu Nikyu no Mi para simplesmente repelir a dor das crianças. E a partir desse momento, ele se torna uma espécie de gangue. Nós temos então Bartolomeu Kuma, a pequena Genie e esses dois, vivendo juntos por anos e anos no South Blue. Porém, prestem atenção nessas duas pessoas. Se a gente for lembrar da introdução de Jerry e Bonnie, esses dois meninos parecem muito com esses dois caras ali que faziam parte da tripulação dela. Ou seja, Kuma e Genie viveram boa parte das suas vidas lá no South Blue, onde essas duas pessoas conheceram toda a dinâmica dos dois, eles se casaram, tiveram Bonnie como filha e Bonnie cresceu. Ou seja, esses dois menininhos aí que faziam bullying com Kuma conhecia Bonnie desde criança, e quando ela se tornou uma pirata, eles resolveram segui-la, assim como eles um dia seguiram a sua mãe. E isso é extremamente poético. Não é à toa que na página final do capítulo vemos Kuma e Genie comendo bastante. O pequeno urso chama sua amiga de devoradora, uma alcunha que a própria Bonnie possui, aumentando assim a possibilidade do parentesco. Porém, como um tiro de misericórdia, Oda nos faz sentir o peso da sua história. No meio de uma conversa, Genie se emociona ao perceber que está de barriga cheia. Os dois caem em lágrima e percebem que isso sim é felicidade. Algo que ambos sonhavam em conquistar, e agora eles finalmente têm o primeiro gostinho da paz e da esperança. Isso sim é uma história de arrepiar e que nos faz cair uma lágrima. Oda realmente está preparando alguma coisa muito épica para o capítulo 1100. Com esse capítulo agora dessa semana, a gente tem toda certeza disso. Foram só acontecimentos que fizeram com que a gente quisesse mais e mais. Falta bastante coisa ainda pra gente entender do que aconteceu em God Valley. Kuma estava presente, porém a gente teve esse jump skip, fazendo com que a gente não entendesse de como ele escapou do Saturn e como que finalizou a luta de Roger Garp contra Zebak. Agora eu quero saber de você. O que você achou desse capítulo? Gostou muito? Comenta aqui embaixo as suas impressões e o que você espera que nós vamos ter nos próximos 4 capítulos, o que o Oda está preparando. Se você chegou até aqui, muito obrigado de verdade. Não esquece de se inscrever e deixar o like. Foi um prazer e até a próxima.